Namastê, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo do Yoga Sutra de Patanjali. Vamos lá. Primeiro verso. Agora, o ensinamento do Yoga. Segundo verso. Yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Terceiro, quando isso é alcançado, o observador conscientiza-se da sua própria identidade. Quarto verso. Caso contrário, ele se identifica com a instabilidade. Quinto verso. A instabilidade é de 5 tipos, alguns dolorosos e outros não dolorosos. Sexto verso. São eles: conhecimento correto, conhecimento equivocado, conhecimento baseado na imaginação, no sono e na memória. Sétimo verso. O conhecimento correto é obtido pela percepção, pela dedução e pelos relatos de reconhecida autoridade. Oitavo verso. O conhecimento equivocado é o que se baseia na aparência e não na natureza real. Nono verso. O conhecimento baseado na imaginação é causado por palavras destituídas de realidade. Décimo. O conhecimento baseado no sono é aquela instabilidade que se estabelece na ausência de perceptibilidade. 11º. A memória é a não extinção de experiências passadas. Todas essas instabilidades são controladas através de abhyasa, prática diligente, e de vairagya, desprendimento. Abhyasa, a prática diligente, consiste no enérgico afã de conquistar a estabilidade. Esta, porém, alicerça-se solidamente só com a prática diligente cultivada por um longo tempo, sem interrupção e com profunda dedicação. Vairagya, desprendimento, é quando subjuga-se a compulsão pelas dispersões que venham a ser vistas ou ouvidas. Isto proporciona a mais elevada consciência do homem, Purusha, no qual cessam os gunas, os atributos. Atinge-se então o Samprajnata Samadhi, ou o primeiro estágio da hiperconsciência, que compreende racionalidade, discriminação, felicidade e noção do eu. Há outro estado, o Asamprajnata Samadhi, alcançado pela prática constante, na qual ocorre a cessação da instabilidade e o único que permanece são os samskaras, as impressões residuais de experiências vividas no passado. Esse estado pode ser obtido por nascimento, por extrasensorialidade ou pela dissolução de Prakriti. Outros atingem o Samadhi por meio da fé, da energia viril, da memória e do conhecimento,
Ele está próximo para os que os anseiam com intensidade. Os frutos desses anseios serão proporcionais à sua intensidade, seja ela branda, média ou forte. Ou também pode ser obtido o samadhi através da autoentrega. Ishvara é um purusha especial, não afetável pelas aflições, nem pelas ações ou suas consequências, e nem por impressões internas de desejos. Nele está a semente da consciência. Corrigindo, nele está a semente da onisciência. É também o mestre dos mais antigos mestres, pois não está limitado pelo tempo. Ele é conectado pelo mantra Om, Pranava. Sua repetição e meditação conduzem à meta. Disso obtém-se o conhecimento de si mesmo e a superação dos obstáculos. Os 9 obstáculos são as dispersões da consciência causadas por enfermidade, apatia, dúvida, negligência, indolência, noções erradas, apego excessivo ao prazer, volubilidade e insucesso em uma etapa. Os sintomas da dispersão mental são a infelicidade, a depressão, o nervosismo e a respiração irregular. Para evitar isso, deve-se ater a uma só egrégora. A serenidade da consciência é obtida mediante o cultivo da amizade, compaixão, alegria e indiferença, respectivamente aos que são felizes, infelizes, bons ou maus, ou pela expiração e retenção do prana. Ou ainda, quando entram em funcionamento os sentidos superiores, atinge-se a estabilidade da mente. Ou pela lucidez que elimina todo o pesar. Ou seguindo o exemplo de alguém que tenha superado a exaltação das emoções e a dependência dos objetos dos sentidos. Ou pela atenção prestada ao conhecimento advindo do sono, com ou sem sonhos. Ou pela meditação em algo que seja agradável. Assim, seu domínio abrangerá do infinitesimal ao infinito. Naquele que tiver controlado totalmente a instabilidade, ocorre uma identificação entre o observador, o objeto observado e o ato da observação, assim como o cristal se identifica com a cor do objeto próximo. Desses estados de identificação, um é o savitarka, com inferência, que sofre uma influência mista do nome, a forma e ideia subjetiva do objeto observado. O outro é o nirvitarka, sem inferência, ou seja, que só resplandece quando a memória está purificada e isenta da forma ou da natureza do objeto observado. Assim, explicam-se também o savichara, com investigação, e o nirvichara samadhi, sem investigação,
que são obtidos mediante prática sobre objetos mais sutis. A sutileza cada vez maior dos objetos da prática estende-se até o infinito. Estes são os sabidya samadhis, ou seja, são samadhis com sementes. Alcançando a perfeição no nirvichara, sobrevém a consciência do puro self. Então, o conhecimento torna-se pleno de realidade. O conhecimento que é alcançado nos níveis superiores de consciência, ao contrário do conhecimento intelectivo, não é sujeito às informações provenientes de transmissão externa, shruti, nem de dedução, anumana. O samskara, que resulta desse conhecimento, suplanta todos os samskaras anteriores. Quando até esse estado é superado, entra-se no Nirbija Samadhi, que é o Samadhi sem semente. E aqui finalizamos a leitura do primeiro capítulo do Yoga Sutra de Patanjali. Namastê.